Olá, tudo bem? Sou a professora Sofia Figueiró e vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o que é o PBL. Vamos aguardar o Instagram avisar as pessoas que nós estamos aqui ao vivo para entregar esse conteúdo bem diferente sobre formas de utilizarmos essa metodologia ativa que é o PBL como uma ferramenta para motivar os nossos alunos, para engajar os nossos alunos, sejam de maneira presencial, híbrida ou online, 100% online. O PBL ele é possível de ser utilizado através de diversas perspectivas diferentes. O PBL ele é amplo e eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o PBL e como o curso que nós estamos lançando hoje através da plataforma ensinar.pro pode te auxiliar, pode te capacitar para que você também utilize essa ferramenta aí na sua sala, com a sua turma, com os seus alunos. E se você ainda está se formando, se você ainda está no início da sua profissão, saiba que as metodologias ativas hoje são ferramentas essenciais para a formação de um bom professor. Então capacite-se, não espere o tempo, corra atrás, faça um diferente para você realmente se destacar no mercado de trabalho. Olá, Haroldo, olá Marilza, Vinícius, tudo bem com vocês? Eu vou deixar aberto aqui o link de perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta sobre essa metodologia ativa, o PBL. Fique à vontade enquanto eu vou falando com vocês, ok? Tô aguardando aqui o JC aparecer, que é meu companheiro na Ensinar Pro, para que ele possa participar com a gente, mas não sei se ele vai conseguir chegar. Não tem problema, a gente vai falando por aqui. O PBL, que é aprendizagem baseada em problemas ou em projetos, né, é uma metodologia utilizada já há bastante tempo. Ele foi desenvolvida basicamente na década de 50 e 60 na Califórnia e ela foi se espalhando ao longo dos continentes aí. Hoje é uma metodologia utilizada amplamente no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos e agora, mais recentemente, na década, mais ou menos de final da década de 80, início da década de 90, ela tem sido implementada no Brasil também, principalmente pelas faculdades de medicina. As faculdades de medicina viram no PBL uma grande ferramenta que possibilitava aos alunos aprender na prática, associando a teoria, que o professor ensinava como parte teórica, associada à vivência prática do estudante, seja ele no posto de saúde, seja ele numa comunidade, ou até mesmo dentro de um hospital. Então, no Brasil, o PBL se destacou primeiramente através dos cursos de medicina. Não só no Brasil, mas em outros países também. No que consiste o PBL? O que é esse tal de PBL? Aprendizagem baseada em projetos, né, ou em problemas. A ideia principal do PBL é fazer com que os alunos, de preferência, sugiram o tema, criem uma pergunta, criem um problema, né? Que eles consigam visualizar dentro do ambiente que seja familiar a eles, de preferência, né? Seja a comunidade a qual eles estão inseridos, pode ser um problema da sala de aula, pode ser um problema da escola, pode ser um problema dos alunos. Então, o PBL favorece muito o trabalho das habilidades socioemocionais. E a partir desse problema que é formulado, né, dessa questão colocada pelos alunos, ou o professor também pode dar 2 ou 3 alternativas e deixar com que os alunos escolham qual eles querem solucionar, entre aspas, a gente consegue, a partir disso, criar um campo de informação que acerca daquela necessidade da solução daquele problema, a gente vai inserindo os conteúdos aos quais a gente precisa trabalhar no cotidiano da escola. Então, vamos supor que o interessante do PBL é fazer com que todos os componentes curriculares trabalhem concomitantemente, de uma maneira interdisciplinar. Então, vamos supor que o problema que os alunos escolheram para trabalhar seja a questão da água no município ou no bairro em que a escola está inserida. O professor de matemática vai, a partir desse problema, encontrar formas e formular com os alunos soluções baseadas na área de conhecimento e com os conteúdos que ele precisa trabalhar.
Então vamos supor que o professor de matemática precisa trabalhar fração. Ele vai, de alguma forma, associar o tema do projeto ao que ele precisa ensinar e mostrar para os alunos de uma maneira prática, inserido naquele contexto, como que eles podem usar o conhecimento que o professor está passando efetivamente no dia a dia deles. Então, o professor pode colocar uma questão de como a gente pode calcular quantos por cento da água que a gente capta da chuva pode ser utilizado na limpeza da escola. Ou como a gente pode distribuir a água que é captada da chuva no reservatório da escola, como a gente pode distribuir entre as ações que essa água precisa suprir dentro da escola. Enfim, associando a realidade do contexto do aluno, e por isso é tão importante que o aluno escolha o problema a ser resolvido, porque aí a gente consegue a coisa mais difícil de se conseguir com os alunos atualmente, que é o engajamento, motivação. Fazer com que o aluno participe daquele projeto, daquela pesquisa, da solução daquele problema, partindo de uma necessidade real dele, de algo que realmente faça sentido para ele. E que faça com que ele se mova em pesquisar, em descobrir alternativas e em encontrar soluções para aquele problema, porque aquilo realmente faz sentido para ele. Então, num problema como esse, por exemplo, a água, ou a falta da água, ou o tratamento da água, que seja no bairro onde a escola está inserida, a gente consegue entrar com todos os componentes curriculares. Matemática, ciências da natureza, ciências sociais, gramática, literatura, produção de texto. A gente pode trabalhar com esse projeto qualquer área de conhecimento, história, geografia, tudo em cima do mesmo tema. Para isso, a gente tem algumas ferramentas que vocês vão entender melhor lá dentro do curso. Por exemplo, o Projeto Integrador, que é um grande projeto que integra todos esses componentes curriculares em busca da solução para um grande problema. E então o PBL ele pode ser trabalhado individualmente por um professor que goste dessa metodologia e que queira associar essa metodologia à sua prática docente, ou por uma equipe de professores que uma escola que deseje utilizar essa metodologia para ser implementada por todos os professores. Para isso, existem ferramentas específicas para cada tipo de projeto. A gente apresenta aqui no curso na Ensinar Pro várias possibilidades de utilização. Então, você que vier fazer o curso com a gente, além de você receber toda a formação teórica acerca desse tema e todo o suporte, porque dentro da plataforma você vai ter ali um suporte técnico que pode estar te ajudando caso você tenha alguma dificuldade, algum desafio em relação à tecnologia ali para usar o nosso sistema. E você também vai ter um suporte pedagógico. Então você vai ter um professor tutor, no caso euzinha, no curso de PBL, de metodologias ativas, que vai estar ali te auxiliando caso você comece a aplicar a metodologia e tenha alguma dificuldade. Lá a gente tem um plantão de dúvidas, a gente tem um fórum onde vocês podem perguntar, tirar as suas dúvidas. E além disso, você vai receber 6 planos de aula que você pode adaptar à sua realidade e já colocar em prática. Os nossos cursos foram pensados para que você assista às aulas e já comece a colocar em prática. Assim, você vai estar dentro da plataforma com a possibilidade de tirar suas dúvidas, de compartilhar suas experiências com os outros alunos que estão ali dentro e também de aplicar os planos de aula e ter um feedback, ter um suporte em relação a essa aplicação. Se você tiver alguma dificuldade, talvez na hora de adaptação também, a gente pode estar te auxiliando nesse sentido, porque a gente tem o fórum e tem o plantão de dúvidas. Então, não é um curso que você compra e você é jogado em uma plataforma que você vai ter que estudar sozinho, ter que se virar sozinho e não necessariamente você vai conseguir aplicar. O objetivo que nós tivemos quando nós criamos essa plataforma diferenciada é que você aplique enquanto você está ali dentro, para que você possa ter esse suporte, tanto na hora de lidar com os seus alunos, como também na hora de adaptar as atividades para a sua realidade. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, é isso. Se você tem alguma dúvida em relação ao PBL, aqui no nosso site a gente tem um Linktree. Lá tem você pode clicar direto para nosso blog, onde a gente tem alguns artigos que falam também sobre esse assunto.
e sobre outras metodologias ativas. Nós temos também o nosso site, onde você vai ter a landing page de cada um dos nossos cursos, com um pequeno vídeo explicando como é esse curso e qual o objetivo, o que você vai aprender, para quem é indicado esse curso, lá dentro do nosso site. Então a gente tem várias informações importantes lá, mas basicamente o PBL é isso que eu expliquei para vocês. A gente utiliza a metodologia baseada em projetos, né, ou na solução de problemas, para inserir conteúdo de diversas áreas. Vamos lá, o Haroldo está fazendo uma pergunta. Sofia, dá para usar o PBL em qualquer nível de ensino? Sim, qualquer nível de ensino. Inclusive, eu tenho experiência já da utilização do PBL na educação infantil nas séries iniciais. Então, é totalmente possível. A gente tem duas grandes vantagens com a utilização do PBL desde pequeno, né? Desde as crianças das séries iniciais. A primeira vantagem é que a gente já trabalha desde muito cedo a questão da autonomia da criança. Ela consegue ser uma criança mais segura, ela consegue desenvolver mais a questão da linguagem, as questões sensório-motoras também, porque quando a gente trabalha com o projeto, ele é muito mais expansivo. A gente coloca as crianças para pensar, para pesquisar, para realmente elas desenvolverem todas as ações relacionadas àquele projeto. E quanto mais cedo a gente inicia isso, maior o ganho socioemocional dessa criança, porque ela vai crescer uma criança mais segura, com mais facilidade de falar em público, com mais facilidade de lidar com as relações interpessoais, porque quando a gente trabalha em grupo, não necessariamente todas as pessoas pensam da mesma forma, então já faz com que as crianças aprendam a respeitar a opinião do outro, a colocar suas considerações com respeito, a lidar com a opinião diferente da dela. Então o PBL, não só ele, mas todas as metodologias ativas, elas são altamente indicadas para crianças desde as séries iniciais. Eu tive a possibilidade de estar em 2018 no Canadá, visitando algumas escolas de ensino básico, de educação infantil, principalmente, que já trabalhavam com PBL com crianças a partir de 2 anos de idade. Então imagina como isso traz de ganho, né, de percepção de mundo, de visão de comunidade, de visão de cooperação, principalmente entre essas crianças, né, que já crescem com todos esses valores inseridos na sala de aula. Muito legal isso. É isso. Vamos lá. Esses ganhos não são só para as crianças, né? O quanto antes a gente começa a inserir isso dentro da perspectiva de vida do ser humano, melhor, né? Então, por isso que quanto mais cedo, melhor. Mas isso é importante para todo mundo, em qualquer nível de ensino, né? No ensino superior já é uma tradição, já tem isso consolidado há muito tempo, mas cada vez mais se vê essa metodologia sendo aplicada na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, em todo o ensino fundamental e no ensino médio também. A gente tem experiência também com a aplicação do PBL na educação profissional, também é uma experiência riquíssima, favorece muito o engajamento dos estudantes e colocam realmente eles em contato com a realidade da profissão que eles escolheram se formar, né, já desde o início da sua capacitação. Como você vê a dificuldade de implementar o PBL na escola pública? Eu acho que o maior desafio, vamos dizer assim, não vejo como uma dificuldade, mas um desafio é a questão política, né? A questão de que não se pode obrigar o professor a se especializar em determinada área, talvez a falta da vontade política para a capacitação dos professores na escola pública seja o maior desafio. Nem todas as redes estão preocupadas com a qualidade do ensino que se é dado aos estudantes. Então, eu acho que a falta de investimento é um grande desafio e também a falta de vontade, algumas vezes, de se abrir à mudança. Na verdade, pode ser um certo preconceito, vamos dizer assim, ou uma certa dificuldade mesmo em se abrir para o novo, né? Porque é tão difícil, porque nas formações dos professores, né, nas licenciaturas, a gente não tem nada que se aproxime ao ensino da metodologia ativa. O JC chegou aqui. Não sei se eu vou deixar você entrar não, JC. Tô brincando. Então, eu acho que a maior dificuldade são essas duas principais.
É o investimento, né? Do... Oi, JC. Deixa eu só concluir aqui essa resposta para o Haroldo. É o investimento realmente na capacitação dos professores e o desejo de aprender coisas novas, talvez, de se abrir para o novo, talvez uma certa resistência, que eu acho que tem origem na formação do professor. Talvez eu acho que essas sejam as duas maiores dificuldades da implementação do PBL ou de qualquer outra metodologia na escola pública. E aí, JC, bem-vindo. Se enrolou. Cheguei atrasado de novo, né? Tá difícil esse negócio, viu? A gente fica viajando de um lugar para o outro hoje em dia, de uma reunião para outra, e acaba que sempre chega atrasado, corrido, segurando o celular na mão de novo. Não tem jeito, não. Mas tudo bem, faz parte. Mas e aí, do que você está falando de bom aí? Estou falando de PBL, estou falando do lançamento de mais um curso nosso aqui no Ensinar Pro. E eu expliquei um pouquinho sobre o que é o PBL, como a gente pode aplicar essa metodologia na sala de aula, respondi algumas perguntas. E eu queria que você, né, como conhecedor das tecnologias, falasse um pouquinho como as tecnologias aplicadas à educação podem auxiliar nessa metodologia específica que é o PBL. O que você acha que a tecnologia acrescenta ou facilita esse processo? Bom, primeiro que eu acho que a tecnologia daqui para frente, e já devia ter sido para trás também, né? Mas principalmente daqui para frente, ela vai estar inserida em qualquer metodologia, mas especificamente no PBL, é claro que ela tem que estar lá presente, né? Que a gente está falando de uma metodologia que se baseia no aluno tomar iniciativas, fazer pesquisa, né? Levantar dados, organizar dados, montar grupos, se reunir. E hoje em dia a gente precisa de tecnologia para isso tudo, né? Até para gerenciar esse processo, né? O professor, como sendo um apoiador ali, um tutor, um mentor, né? Dos grupos que vão trabalhar com os projetos, né? Tentando resolver os problemas, esse professor também precisa ter como fazer a gestão disso, né? E aquele negócio de papelzinho, né? Caderno para anotação, caderneta de lançamento, esse negócio já era, entendeu? Eu me entregando aqui. Não, mas eu também tenho papéis para fazer anotações aqui, mas, né, não é assim mais que a gente faz gestão de projetos, por exemplo. Imagina só, vamos pensar um caso assim, a gente está tentando simular na escola, né, a vida como ela é fora da escola, senão não faria sentido ter escola, né? Imagina hoje em dia, você numa empresa, por exemplo, você é responsável pelo desenvolvimento de um projeto ou você está tentando resolver um dos problemas que a sua empresa tem lá e você é uma das pessoas do departamento que tem que fazer isso. Aí você vai fazer uma apresentação, então, daquilo que você produziu. Aí você vai chegar numa sala de reuniões, com um monte de gente sentado lá na mesa, você vai pegar uma cartolina, entendeu? Você vai ficar fazendo colagem na cartolina, né? Você vai copiar coisas numa folhinha de caderno e colar, mas não existe mais isso, né? Sabe o que eu acho legal, JC? Que eu acho que a tecnologia é a linguagem do aluno, né? É a linguagem do estudante. Eu falo assim, às vezes eu vou conversar com a minha filha de 5 anos, ela já sabe de aplicativo que nem eu sei que existe. Entendeu? Você já não estava falando para ela, filha, vamos fazer um desenho? Não, mamãe, aqui no meu iPad tem um negócio de pintar. Eu estou pintando por aqui, não preciso do papel. Eu falei, tá bom, então, eu vou só ficar olhando. Aí eu falei, mas e daí? Depois que acabar, você desliga, eu perco o seu desenho? Ela pegou e falou assim, não, posso te mandar no WhatsApp. Manda o desenho que ela pintou, salve e manda no WhatsApp para mim. Eu falei, eu tô demais ultrapassada. O que é isso? Então, mas esse negócio não é assim, vamos dizer, uma prerrogativa das crianças, né? É bobagem dizer assim, não, as crianças, os adolescentes, os alunos, eles dominam tecnologia, por isso a gente tem que usar a tecnologia. Não é verdade. Eles não sabem usar a tecnologia, eles sabem usar aplicativos. Agora, quando você está falando, por exemplo, em uma metodologia baseada na resolução de problemas ou de projetos, você está falando de uma coisa que requer pesquisa, requer você saber fazer uma apresentação, certo? E não é só a ferramenta, é a pedagogia por trás disso, né?
Como que se pesquisa? Não é entrar no Google e perguntar. Você tem que saber fazer as perguntas, você tem que saber selecionar o material que apareceu, você tem que fazer a leitura, tem que ter uma leitura crítica. Para tudo isso está o professor. Então, se alguém tinha a doce ilusão de que a tecnologia poderia substituir os professores, se tinha professor já pensando assim, oba, vou ser mandado embora, agora vou poder trabalhar em outra coisa que dê mais dinheiro. Esqueça, professor, agora é muito mais necessário do que antes, porque como é que se ensina uma criança a trabalhar com uma metodologia de projetos? Quem que ensina isso? É o Google? Não. Né? Então, mais o professor tem que se preparar para isso, né, JC? Porque agora é um caminho. Sim, porque se não for ele, quem que vai fazer isso, meu Deus? Né? Vai pedir para o pipoqueiro lá da frente da escola ensinar o aluno? Vai falar para o aluno descobrir sozinho perguntando para o Google? Vai pedir para o aluno perguntar para a mãe? Não existe isso. Né? A escola serve para formar as pessoas para que elas possam ser cidadãos competentes, que possam assumir o trabalho futuramente, né, para que possam ser pessoas esclarecidas e autônomas. E quem faz isso é o professor. Não adianta querer fugir da raia, né, dar uma de que, mas isso aí os alunos já sabem, eles sabem mais que a gente. Não. Eles sabem brincar com aplicativos. Isso é muito diferente de uso pedagógico. PBL requer isso. A essência do PBL é essa. É pôr a criançada para aprender a resolver problemas. Problemas que eles vão encontrar no mundo. Tá? Agora, quem que vai ensinar isso para eles, se não é o professor? Fala para mim. Não tem outro. Com certeza. E tem que saber fazer. Por isso que tem um curso aí, não é? Não é essa a ideia? Quer dizer, quem não faz ideia do que seja isso, fala, pô, mas como assim? Vou trabalhar com PBL? Nunca mexi com esse troço na minha vida. Tudo bem, mas para que você é professor? Sempre tem uma primeira vez, né? Você tem capacidade de aprender para poder ensinar, né? Se não tivesse essa capacidade, não era professor. Com certeza. Eu falo que o professor, ele tem muito mais habilidade do que ele pensa. Você coloca um desafio para um professor. Eu falo por mim, assim, eu nunca me esqueço, primeira vez que eu cheguei numa sala de aula, e um aluno virou para mim e falou assim, professora, eu não consigo escrever. O menino tinha dislexia. Eu não consigo escrever, mas eu quero muito aprender. Eu falei, caraca, como que eu vou ensinar esse menino? Segundo ano, ele estava no segundo ano do fundamental. E eu dava aula de inglês. Quer dizer, eu tinha uma aula por semana na sala dele e o menino me fala um negócio desse. Eu não consigo escrever, mas eu quero muito aprender. Como é que eu vou ensinar? Pois é. Isso, imagina, há uns 20 anos atrás, professora, eu acho, foi minha primeira turma. Eu falei, meu Deus do céu, me lasquei. Dei um jeito. Foi música, foi jogos, foi brincar. Foi metodologia ativa de cara, porque não tem outro jeito. De você realmente envolver o aluno no processo, sem tirando esse processo mecânico de estar só escrevendo, só copiando, né? Só fazendo tarefinha assim, de cópia. A gente tem que aprender. E o professor sempre dá jeito. Quando ele tem boa vontade, essa raça tem muita, né? A gente sabe e dá conta. Então, o negócio é a gente se capacitar, buscar novas experiências, buscar novos recursos, novas possibilidades para estar trazendo sempre o melhor para os nossos alunos. Né? Eu acho que o nosso objetivo, mesmo não estando mais dentro de sala de aula, né, nunca deixamos de ser professores, né, JC? Eu acho que é por isso que a gente cuida tanto dos nossos cursos, com tanto carinho, para que seja o melhor possível dentro do que a gente busca oferecer, né? E a dificuldade que os professores sentem, né, ela é real, porque a gente não aprende isso quando está na escola sendo aluno. A gente viu professores que iam lá, copiavam coisas na lousa. Deus do céu, para pensar um pouco, né? Eu vou na escola para copiar uma coisa que um professor está copiando do livro numa lousa para eu botar no caderno. Né? Mas foi assim que a gente foi educado. E algumas vezes eu tenho o livro comigo e eu tenho que copiar do quadro que está no livro. Então, você percebe, né? Aí, quando chega na universidade, a pessoa faz uma licenciatura, por exemplo, ela não aprende como aplicar uma metodologia diferente. Ela aprende tendo aulas como ela já tinha antes no ensino médio e no fundamental. E aí ela é jogada dentro de uma sala de aula,
para fazer uma coisa que nunca ela viu sendo feita, né? É óbvio que isso não é fácil. Então, quando a gente tem que ficar criando cursos para explicar como são essas metodologias e ensinar a aplicar essas metodologias, é porque nós estamos falando de pessoas que nunca tiveram essa oportunidade e que não precisam redescobrir a roda, né? A gente tem as dicas para passar, a gente sabe como fazer, então a gente pode compartilhar isso, né? Isso, Porque a senão a gente pessoa vai ter procurou que ir lá e fazer isso descobrir. Não é assim que a vida funciona, né? E ninguém tem tempo também para isso. Por isso que os cursos também são objetivos e rápidos, né? Exatamente. E programados para serem feitos e aplicados enquanto estão sendo feitos, né? Para a gente poder também dar todo o suporte, feedback. Você já começa a estudar e já começa a conseguir aplicar para poder ter o feedback, caso você tenha alguma dúvida, algum desafio algo mais dificultoso ali que você não consiga aplicar. Volta na plataforma, faz a sua dúvida. A gente troca ideia, a gente conversa. E os preços dos cursos, né? Os valores são maravilhosos, super acessível, podem ser parcelados. Então, são cursos feitos de professor para professor, com a linguagem Inclusive direta, na hora de objetiva. pagar, né? Inclusive na hora de pagar. Porque a gente que foi professor a vida toda sabe que professor não tem aqueles saláriozinhos básicos aí, né? Que a gente está vendo hoje na mídia, de gente recebendo 100 mil reais por mês. O professor tem que trabalhar uma década, coitado, para ganhar isso. A gente pensou em tudo realmente voltado para a necessidade do professor, inclusive o investimento que ele pode fazer no curso, algo bem razoável, bem plausível para a realidade dos professores que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente sabe que não são salários maravilhosos, infelizmente. Vai chegar um dia que o professor vai ganhar melhor do que o médico, se Deus quiser. Mas ainda é um caminho, né? Se considerar que o médico teve que aprender com o professor, né? Se a gente for pensar nesses termos, certo? Já devia estar ganhando bem mais há muito tempo, né? Bom, mas se já a gente não pode mudar o salário do professor diretamente, a gente pode melhorar a qualidade do trabalho para que esse professor, mesmo ganhando a mesma coisa que ele ganha, ele consiga fazer as coisas com mais eficiência, se desgastando menos. Né? Exatamente. E essa também é a ideia porque... de utilizar, né, as metodologias ativas. Porque, vamos ser francos, se a gente usa uma metodologia ativa, a gente põe o aluno para trabalhar, ao invés de ficar se desgastando lá, berrando, né, na frente de uma sala em que ninguém quer ouvir, né, a gente faz com que o aluno trabalhe, porque ele se interesse. Né? Sim, porque gera engajamento, motivação, faz sentido para ele participar, né? Exato. E com isso, automaticamente, o desgaste do professor é menor. Com certeza. Né? O clima da sala de aula fica mais amistoso, mais colaborativo, né, JC? Isso é uma certeza que a gente pode dar. Quando a gente trabalha com metodologias ativas, a gente cria um ambiente colaborativo. A gente cria um ambiente onde os alunos estão dispostos a um contribuir com o outro, em juntos estarem buscando, e eles realmente se engajam, principalmente se eles determinam o tema do projeto, do problema que eles vão resolver. Então, a gente coloca realmente a autonomia e a autorresponsabilidade para os estudantes. E isso faz toda a diferença no estresse do professor, porque quando a metodologia é mais tradicional, toda a responsabilidade fica em cima da gente, né? Então, é muito mais desgastante. Ô, Sofia, e o professor que, por exemplo, não sabe por onde começar, ele nunca fez um plano de aula para usar uma metodologia ativa. Como é que esse cara vai aprender a fazer um plano de aula? Então, JC, a gente tem no curso já 6 planos de aula para cada um dos nossos cursos, já dentro das metodologias que a gente está oferecendo. Então, o professor vai pegar aquele plano de aula que está sugerido, vai adaptar para a realidade dele e vai colocar em prática com seus alunos. Caso ele tenha alguma dificuldade, ele pode retomar na plataforma, no plantão lá do Fórum de Dúvidas, colocar suas queixas, suas dúvidas, e aí a gente vai estar dando esse suporte para ele na prática, realmente, para que ele coloque em sala de aula e tenha esse tempo de dar um feedback para a gente e a gente ir acompanhando junto com ele, pelo menos as 6 primeiras experiências, né? Vamos dizer assim, para preparar. Então, deixa eu entender. Quer dizer que, além de que o professor não vai ter que adivinhar nada, o curso não é só teórico. Ele vai levar coisas práticas que o professor já pode começar a usar
E também não é um curso de ensino à distância onde o aluno fica abandonado, né? Ele Não, paga, entra lá, assiste uns vídeos, lê uns textos e não tem ninguém para ele tirar dúvida, não não, tem pelo ninguém para contrário. orientar. Ele Tem tem tudo dois isso, tipos então. de suporte. Ele tem um suporte técnico que vai orientar ele em relação ao uso da plataforma, em um suporte de TI, né, de tecnologia, porque às vezes o professor não tem familiaridade com o Moodle, não sabe responder as questões, não sabe abrir um fórum, ele vai ter esse suporte. E ele tem um suporte pedagógico em relação à metodologia que vai ser aplicada. Então, ele vai estar 100% assistido, tanto na hora dele assistir as aulas, de fazer o curso, quanto na hora dele aplicar a metodologia. Uma vez por semana, o tutor passa lá na plataforma, responde as dúvidas, e se surgirem mais dúvidas, a gente entra com mais frequência, se for necessário, e vai tirando as dúvidas e dando feedback para os alunos que estão lá na plataforma. Então, ele pode aplicar na sala de aula com os alunos, e se ele tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa, ele pode voltar ali na plataforma e discutir, quer dizer, Com certeza. tirar dúvidas. Não só comigo, que sou a tutora do curso, mas também com os outros colegas que estão fazendo o curso. Ele tem as duas possibilidades. E ele tem que fazer esse curso em quanto tempo? Uma semana? Não, tem até 1 ano para concluir o curso. E mesmo que ele conclua antes, ele vai ter acesso à plataforma por 1 ano. Então, ele pode voltar lá, tirar dúvida. Quer buscar uma bibliografia, ele pode entrar lá e acessar a biblioteca. Ele vai ter, durante 1 ano, o acesso... O curso é previsto para 20 horas, então. 20 horas. Mas além dessas 20 horas do curso, ele vai ter acesso à plataforma, inclusive vai poder tirar dúvidas. Exatamente. Durante 1 ano. É isso? Isso. Você é doida, menina? Nós somos, né, JC? Que isso? Por aquele precinho lá? Exatamente. Deus do céu, que fria, hein, que você entrou. Tô brincando, né? Que delícia que é quando a gente pode ajudar um colega. Com certeza, né? Faz todo sentido. E depois ouvir dele que deu certo, né? Porque é uma profissão tão sofrida esse negócio de ser professor, né? É tão difícil, né? É muito bom quando a gente pode contar com outras pessoas ajudando, né? Exatamente. Muito legal. E é isso. Se você tiver assistido essa live, gostado do que a gente está conversando e compartilhando aqui, envie essa live para os seus colegas professores, copie nosso link, vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, para que você possa copiar e compartilhar e enviar para as pessoas que trabalham com educação que você conhece, para que elas conheçam o ensinar.pro, que elas venham para o nosso site, para o nosso blog. O nosso blog tem artigos assim maravilhosos, que nós escrevemos com muita dedicação, com muito carinho para vocês sobre educação em diversos aspectos. Vale a pena entrar lá também, conferir, dar uma lida nos nossos artigos. Legal. E tem outros cursos já lá também ou só tem esse de... Não. A gente tem metodologias ativas, nós temos empreendedorismo para professores e nós temos o PBL que está sendo lançado hoje e já vai entrar daqui a pouco mais curso, né? Que é de... Eu não lembro qual que é o outro que está saindo do forno. Gestão de projetos, acho que é? Isso, tem coisa no forno lá ainda. Tem coisa no forno aí para sair. Vai sair de habilidades socioemocionais e gestão de projetos já. Certo. E esses 3 já estão lá, é só a pessoa ir lá e comprar o seu curso e já começar. Sem perder tempo. Aproveitar a oportunidade aí para que esses valores iniciais aqui, enquanto a gente está em processo de lançamento. E quando alguém compra um curso, tem desconto se quiser comprar outro depois também ou não? Ixi, aí eu não sei, acho que tem sim, tem desconto para o segundo curso. Tem, né? Tem desconto. Moleza nesse negócio, né? Gente, tá vendo? Só não aprende quem não quer, não tem desculpa. Exatamente. Bom, fica aí o convite, né? O curso de PBL já está no ar, né? Já estamos lançando ele aqui, mas já está lá disponível na plataforma. Para chegar lá é muito fácil, lembra que você é um professor e, portanto, o seu negócio é o quê? Ensinar. Ensinar.pro, né? Porque você é um pro, não é um pro? Né? Não é uma profa? Então, ensinar.pro. É fácil, né? E se tiver qualquer dúvida também, tem um formulário de dúvida, pode perguntar, pode mandar e-mail. A gente está aqui para atender o tempo todo, né? Tem um suporte muito legal, tá bom?
Legal, obrigada, JC, por mais esse bate-papo. No próximo, eu quero convidar o Haroldo para estar aqui comigo para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre o curso de empreendedorismo para professores. É um curso também que é super importante, porque, primeiro, que o empreendedorismo é uma disciplina que está em muitos componentes curriculares de muitas escolas, hoje, principalmente no ensino médio, e também porque os professores, quando eles se portam como empreendedores, mesmo que dentro de sala de aula, eles conseguem olhar para os alunos com outras perspectivas, para a profissão, para o trabalho. Então, é um curso excelente. Eu aconselho, assim, eu sugiro que todos os professores façam, porque está maravilhoso, de verdade. E aí eu já deixo o convite aqui para o Haroldo para, na próxima semana, a gente bater um papo sobre o curso de empreendedorismo. É isso aí. Obrigada, JC. A gente se vê mais para frente Eu no que próximo agradeço curso. pelo papo de novo. Cheguei um pouquinho atrasado de novo, né? Eu já estou ficando Tá com tudo marca bem. registrada, só chego atrasado. Ainda bem que se a professora boazinha deixa a gente entrar atrasado, né? Hoje eu falei, não sei se eu vou deixar ele entrar. Aí, ó, o Haroldo já topou meu convite. Semana que vem, então, no mesmo horário, quarta-feira, às 17 horas de Mato Grosso do Sul, 18 horas de Brasília. Vou bater um papo com o Haroldo sobre empreendedorismo para professores. Não percam. Vai ser bem legal. E é legal que quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas às vezes pensam assim, mas é para abrir negócio, né? Não, gente, é uma metodologia ativa esse negócio, né? Empreendedorismo é uma visão de vida, uma visão para o mundo, né? É muito legal. Tudo a ver com o ensino, com projetos, com as metodologias ativas. Tem tudo a ver. Né? E é super importante, tanto para o aluno, para a vida dele, né? Que é o objetivo. Né? A gente está aqui em educação para formar pessoas, né? Mas também para o professor. É interessante, porque usando os conceitos, né, que ele aprende no curso de empreendedorismo, né, ele consegue melhorar a sua performance como professor. Volto a dizer, consegue trabalhar com mais eficiência, com menos esforço. Com certeza. Né? Menos esforço, numa época em que ninguém se aguenta mais de tanto trabalhar aqui como professor. Com certeza, é isso aí. Então é isso. É isso, gente. Vão lá no nosso blog, leiam nossos artigos que realmente estão maravilhosos, compartilhem essa live com seus amigos, com as pessoas que se interessam por educação, com os professores que você conhece. Assim que eu deixar salvo, é só você ir lá, clicar nos botõezinhos que tem ali em cima no Instagram e você consegue copiar o link da live e compartilhar com quem você quiser. Tá bom? Ajude a gente a chegar a mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida delas também. Um grande beijo, JC, um abraço e a gente se vê na próxima live. Boa noite para todo mundo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau.